Um outro dado muito importante, que para contestar o que você estava comentando, as pessoas falam muito do IPVA. Isso é muito psicológico, porque o IPVA vem sempre em janeiro, né? E no começo do ano, quando acabou o Natal, acabaram as festas, etc., vem aquela conta e a pessoa fala, pô, eu vou pagar R$800 de IPVA, isso é um absurdo, eu já pago um monte de dinheiro. Esse dinheiro que é pago do IPVA pela lei brasileira, ele é dividido 50% para o município, onde o veículo está registrado, e 50% para o Estado, né? Então, por exemplo, no Estado de São Paulo, esse IPVA médio, né, que a gente paga, significa o seguinte: todos nós que usamos automóvel numa cidade como São Paulo, que tem 17 mil quilômetros de vias para você usar, onde na maior parte delas você estaciona o carro sem pagar nada, o seu IPVA vale para a prefeitura, você está pagando R$1 por dia. Repito, R$1 por dia. E o outro R$1 por dia do governo do estado para você andar nas estradas do estado de São Paulo inteirinhas. Claro que as estradas privatizadas te cobram um pedágio. É uma exceção, mas dos 30 mil quilômetros de estradas, de rodovias que tem em São Paulo, a maioria não tem pedágio nenhum. Então você está pagando R$1 por dia para usar esse patrimônio gigantesco que custou uma fortuna. Então, esse tipo de contestação não faz sentido. Está baseado numa fragilidade da cidadania, vamos dizer assim, na arrogância de uma parte da elite que acha que tem direito a tudo e que já paga demais. Nesse caso específico, pode ter outros que paguem demais. Nesse caso, não está pagando demais, não, está pagando muito menos. E a experiência europeia e americana, hein, que cobram muito mais de quem tem automóvel do que nós cobramos. Será que eles estão errados? Será que eles são... O que eles são? E nós estamos certos? Não, mas... olhando por outro lado, né? Vamos estender isso ao nível do absurdo. Supondo que as pessoas comecem a ficar tão estimuladas a saírem do ônibus porque é caro, porque é ruim, porque é isso, porque é aquilo, e todo mundo começa a ir para o automóvel. Primeiro, você inviabiliza a circulação. E segundo, mesmo que as pessoas, né, em troca de manter sua privacidade, continuem circulando de carro, você vai no limite acabar quebrando o sistema de transporte coletivo. A gente sabe melhor que ninguém que se você acaba com o transporte coletivo de uma cidade, você tem um impacto muito negativo, né, na economia da cidade. Ou seja, a cidade fica menos competitiva, a mão de obra fica difícil, complicada, porque o cara que mora longe ele vai ter muita dificuldade para chegar até o seu local de trabalho. Ou seja, em última instância, você não apoiar o transporte coletivo é uma burrice do ponto de vista econômico. Você está estrangulando a economia de uma cidade. Por que será que é tão difícil mostrar isso, principalmente para os setores econômicos? Não, nós nos acostumamos, como a nossa democracia é muito jovem e a grande parte da população não tem poder de influência, seja por baixo nível educacional, seja pela dificuldade de se organizar, a maior parte da população que precisa do transporte público não tem mecanismos políticos eficazes de protestar, ou seja, então existe uma pressão muito maior por parte da classe média para defender o uso do automóvel, né? Que a classe média, inclusive, ela é que forma a principal quantidade e qualidade dos funcionários públicos, que dominam as leis, que controlam essas coisas. Então, existe um enorme desbalanço de poder, né, na nossa democracia nova aí, e com a cidadania frágil, entre os grandes grupos sociais. Então, a elite, a classe média, que surgiu depois da concentração de renda da época da ditadura, são grupos que se acostumaram a fazer o que querem e achar que isso é normal, certo? Então é muito difícil realmente convencê-los e mudar. Eu sinto que a nova parte da sociedade brasileira, os novos, os jovens, eles estão questionando isso já. Eu acho que vai surgir, mesmo dentro da classe média, um movimento novo que vai nos aproximar mais do que eu citei, dos países europeus, etc., né? Mas isso precisa bastante debate, precisa esse tipo de informação que nós estávamos comentando, que o CIMOB, né, para esclarecer o debate, senão fica com um monte de achismos, né? Eu acho que aí isso não vai funcionar. Então nós precisamos
informação de qualidade, nós precisamos informar os jovens, principalmente, da importância da mudança, e é uma disputa política dentro de uma democracia, certo? Sem violência, uma disputa de argumentos, é isso que a gente tem que fazer, na minha opinião. O CIMOB é um item importante para quem quiser ter argumentos bons para fazer essa discussão. E mais importante que isso, porque outro dado que é curioso no Brasil e que a gente não vê em outros países, até países cidades inclusive do nível brasileiro, como Colômbia, por exemplo, Bogotá, capital, onde a questão do transporte não é uma questão ideológica, né? A questão do transporte é uma questão de infraestrutura, de política pública, independe do partido político, do presidente, ou do prefeito que vale. Aqui não, aqui parece que você falar em transporte público virou uma coisa ideológica, né? Não, você tem toda a razão. Eu até esqueci de fazer esse comentário para você. Assim como a força de trabalho, vamos dizer assim, né, é essencial para o sistema funcionar, né? Não existe nenhum tipo de investimento, de produção que não tenha uma quantidade grande de pessoas. Então a força de trabalho é essencial, isso todo mundo sabe. Agora, como ela se movimenta de transporte público, o transporte público é essencial também. Ou seja, é isso que você comentou, né? É uma coisa maluca você querer montar um sistema produtivo de alta qualidade com as pessoas nessas condições que elas são obrigadas, nem toda a cidade, a circular. É realmente uma atitude meio suicida e até contrária aos princípios liberais, no sentido de que a pessoa tem que ter capacidade de cada vez mais colaborar com a produção, para aumentar a produtividade, aumentar o lucro, etc. Até isso está sendo ferido por uma insistência em investir só no apoio ao automóvel e uma negligência generalizada com o transporte público, né? Então é realmente uma coisa meio assim, uma cegueira, é uma espécie de é difícil classificar, né? Mas assim como a gente abandonou, nunca teve um sistema de educação decente no Brasil para a população, né? A mesma coisa a gente faz com o transporte público. Quer dizer, a gente está negando, o nosso aumento de produtividade depende da educação e a gente não investe nessa educação e fica reclamando. E aumento da produtividade depende das pessoas poderem chegar com conforto no transporte que elas vão usar. E a gente insiste em ficar investindo em outros transportes que não precisam dessa ajuda. Bom, só fechar então essa primeira conversa, porque a gente vai a partir desse início produzir uma série de matérias no Diário do Transporte a respeito de dados do CIMOB, focando várias facetas, né, da questão do transporte no Brasil, questão ambiental, questão da infraestrutura, da saúde pública. Para encerrar então essa conversa, a gente pode então, você me corrija se eu estiver errado, o CIMOB é um banco de dados que permite, pelo menos para os estudiosos, inclusive também para os gestores públicos, primeiro, ter dados sólidos e consistentes para planejar e segundo, para convencer, inclusive, da justeza, não ideológica, volto a repetir, mas da justeza do ponto de vista social e democrático e principalmente econômico, né? Porque você permite que a cidade respire, que a cidade produza melhor e, portanto, tenha melhores indicadores. O CIMOB, então, tem essa consistência e dá essa possibilidade. Podemos fechar com esse argumento, você acha? Não, sem dúvida. O objetivo nosso é esse. O primeiro relatório nosso foi em 2013, portanto, o relatório novo que surgirá já é quase 15 anos, né? O último foi em 2016. E eu me sinto bastante feliz com o que aconteceu. Nós conseguimos conquistar, pela qualidade do sistema, muita gente que agora passou a usar. Quanto mais gente utilizar, melhor. Não existe outro tipo de informação como esse que nós temos no CIMOB. É uma pena. Espero que a universidade também invista mais nisso aí, né? Sem esse tipo de argumento, de informação de qualidade, tudo fica pior. Certo? Então, eu acho que com certeza a gente pode comemorar, sob esse ponto de vista, o sucesso do CIMOB.